Então você vai ter mais facilidade de estudar aquele assunto e vão ser menos matérias. Para a FUVEST você vai tomar muito mais tempo, se você quiser acertar lá os 65 pontos, 70 pontos e ainda estudar para a segunda fase. Pessoal, estamos com duas pessoas então, uma delas vocês já conhecem, que é o Pedro, e o outro é o João. Pedro, se apresenta primeiro aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de depoimento de alunos aprovados na transferência externa para a USP. E hoje eu fico muito, mas muito feliz em receber aqui no nosso canal o João. O João foi aprovado na Poli e eu queria que você, João, agora se apresentasse para quem está assistindo o nosso vídeo. Tudo bem, gente? Meu nome é João Victor, como já foi falado, tenho 21 anos e sou de São Bernardo do Campo. João, deixa eu te perguntar uma coisa. Que você foi para a Poli, eu acabei de dar o spoiler, né? Mas conta para quem está assistindo a gente, que faculdade que você fazia antes de entrar na Poli, agora pela transferência, e qual curso que é o seu curso de origem? Então, em 2019 eu entrei na Universidade Federal do ABC, né, a UFABC, e lá funciona um pouco diferente. Lá você entra pelo bacharelado interdisciplinar, que é ou de humanas ou de exatas. Eu entrei no de exatas para seguir engenharia. E então eu fiquei por 1 ano e meio lá, fazia engenharia, eu prestaria engenharia de gestão, mas estava fazendo bacharelado em ciência e tecnologia. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. De onde que nasceu essa sua vontade de mudar da UFABC para a Poli? Então, a vontade não só de fazer poli, né, mas de prestar USP vem desde pequeno mesmo. Eu conversava com o meu tio, eu falava para ele que na época eu queria fazer astronomia e eu falava para ele que era praticamente impossível eu, um moleque de escola pública, passar na USP, né, não iria acontecer. Então eu deixei esse sentimento meio que de lado. E prestei o FABC só porque era aqui próximo à minha casa, né, na minha cidade. Mas o sentimento a vontade de querer a USP, de querer a Poli, ela sempre teve ali. Então, acho que nunca saiu de mim. Entendi. Eu me identifico bastante com isso porque eu lembro, né? A minha vida inteira eu estudei ali do lado do metrô Butantã. Então, assim, na escola a gente só ouvia falar, qualquer atividade da escola era lá na USP. Então, eu sempre cresci também com esse ideal, assim, de estudar lá. Eu acho que foi lá onde os meus olhos começaram a brilhar, sabe? Pela USP. É maravilhoso. É um espaço à parte, assim, dentro da cidade. Bom, deixa eu te perguntar agora uma coisa bastante específica, né? E eu sei que cada pessoa que passou por aqui, inclusive comigo, é uma história diferente. Como que você conheceu a prova da transferência externa para a USP? Então, na verdade, foi o seguinte: em 2019 ainda, na UFABC eles assinam estágio desde o começo, então eu já estava procurando estágio em 2019 e no final de 2019 eu consegui estágio. Naquele ano eu ia prestar a FUVEST, né, da FUVEST 2019-2020, e eu acabei não prestando porque eu passei no meu estágio, que era no banco. Aí por isso eu acabei meio que deixando de lado, acabei não fazendo a prova, enfim, mas quando 2020 chegou e chegou o novo quadrimestre lá na UFABC, veio de novo aquele sentimento de pô, eu não pertenço a esse lugar, não quero, eu não queria sair do trabalho e ir para a UFABC estudar. Então, como já tinha acabado de passar a FUVEST, falei, pô, não quero esperar mais um ano. Então, eu procurei na internet mesmo, procurei outros jeitos de entrar na UFABC e achei esse jeito diferente, que eu nunca tinha ouvido falar, que era a prova de transferência. Entendi. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você comentou um negócio que eu também, outra coisa que eu me identifiquei bastante e que bastante gente que já passou aqui, assim, é uma identidade que rola entre a gente que transferiu, né, e no começo que queria transferir, que é esse sentimento de não pertencimento, né? A UFABC é uma faculdade sensacional, a faculdade que eu fazia, mesmo sendo particular, né, que a única coisa que eu via como desvantagem era ter que pagar, porque também me proporcionou várias oportunidades, mas essa questão da gente não sentir que faz parte de lá, eu até gosto de comentar, né, que eu conseguia me enxergar entrando na faculdade que eu fazia, mas eu não conseguia me enxergar, sabe, subindo no palco, no dia da colação, pegando o diploma, tirando foto. Eu pensava que, assim, na minha cabeça, na minha imaginação, essa cena não se construía. E outra coisa que eu falo também é sempre que eu chegava, assim, no primeiro dia que eu cheguei, aliás,
na faculdade, eu via todo mundo feliz e falava assim, cara, que lugar sensacional, energia legal, mas assim, tipo, não é o meu lugar. E eu queria saber de você, assim, se você lembra alguma situação e que você pudesse descrever para, sabe? Porque eu acho que sempre que a gente ouve essa dor da outra pessoa, a gente se identifica, né? Eu tenho certeza que numa dessas situações que eu comentei, você com certeza já passou. E se você já passou, compartilhe com a gente. Sim, sim, com certeza. Assim, a UFABC realmente é uma universidade muito boa também. Ela me proporcionou muitas coisas boas, isso eu não posso negar. Mas era um sentimento diferente, assim, esse sentimento de não pertencimento, ele me causava até um certo estresse, assim, era coisas bestas me deixavam nervoso, tipo, sei lá, ver o grupo da UFABC no Facebook, assim, ver a galera do grupo falando, já me deixava, não sei, era como se eu não pertencesse mesmo àquele lugar, assim, tipo, pô, o que as pessoas estão falando, sabe? Eu não quero, não é para eu estar aqui. É meio estranho falar isso, assim, a UFABC é muito boa realmente, mas para mim parecia como se não fosse o meu lugar. Cara, eu posso te contar até uma coisa que eu compartilhei com o José e com algum outro que a gente entrevistou nessa semana, que era assim, eu me via no primeiro dia de aula na FEI, Aham. mas eu não conseguia me ver no dia da formatura. E, cara, sabe, tipo, eu me imaginava na pole, eu me imaginava em cima ali recebendo o diploma, de beca, de tudo, Aham. colando o grau, e eu via a galera gritando pole, mas eu não via a galera gritando FEI, que era a Sim. faculdade que eu fazia. E mais uma vez, assim, a FEI é uma faculdade sensacional, mas quando eu parei para pensar e falei assim, cara, eu não me vejo formando aqui, assim, a minha felicidade, ela tá na pole. Assim, para mim, eu acho que a FEI, mais uma vez, assim, me trouxe muitas oportunidades, aprendi bastante lá, mas a realização que eu tenho de falar que eu estou estudando na USP, eu acho que é o mesmo que as pessoas que estão vendo você. Quando vê a gente falando da poli, o seu olho muda, sabe? Brilha, Aham. porque é vontade, é do coração. Nessa hora que você que fala mais alto é o seu sentimento. Fala assim, cara, hoje eu realizei meu sonho. Eu tenho certeza que hoje você se sente realizado. Obviamente tem uma segunda etapa para ser enfrentada aí, que é a graduação em si. Mas eu tenho certeza que a felicidade de estar no lugar que você sempre sonhou, essa você já tem. Não tem comparação. Para a galera da UFABC que quer transferir também, acho que assim, não tem nem como se ver graduando. Se for ver, vai ver daqui uns 10 anos, assim, porque lá, como tem um bacharelado interdisciplinar, demora, tem que se formar no bacharelado interdisciplinar, depois tentar se formar na engenharia. Então, é um negócio punk, assim. Mas era exatamente essa sensação. Não pertencia, não me via depois de 1 ou 2 anos lá, não me enxergava mais naquele lugar. E na Era poli eu como sempre consegui enxergar. Era como se o chapéu seletor do Harry Potter tivesse escolhido a casa errada, né? É, é. Você fala assim, cara, como assim? Não, é Grifinória, é Grifinória. E ele meteu um Sonserina, tá ligado? Não é Bom, isso não, não é isso não. brincadeiras à parte, é que eu sou Potterhead, vocês podem ver que algumas thubs nossas aí tem referência, é porque eu gosto bastante, eu encho o saco do José para fazer. Mas, cara, eu queria saber agora uma coisa um pouco já alinhada com tentar ajudar as pessoas que estão prestando esse ano e estão vendo esse nosso vídeo assim. Como que foi a sua preparação, né? Então, você descobriu no começo do ano passado a transferência, então você pegou todo aquele período de transição, né? Para quem não sabe, ano passado, devido à pandemia, a gente teve 2 adiamentos, né? Então, a prova, num primeiro momento, aconteceria no dia 17 de maio, ela passou para o dia 28 de junho, e não obstante, ela foi para dia 6 de dezembro. Então, o João que entrou agora em fevereiro na Poli, era para ele já estar cursando desde agosto a Poli, se não tivesse tido Sim. esse atraso, né? Mas me conta aí como que foi a sua preparação para a prova, né? Como que você estudou? Então, a princípio, quando a USP, quando a FUVEST, né, adiou as provas, a primeira fase, eu até dei uma tranquilizada, assim, falei, vou esperar um pouco, depois eu estudo e tal, vou ficar um pouco de boa. Então eu comecei a estudar em setembro, mas aí foram o quê? 5 meses estudando. O que é o que basicamente eles vão ter agora, né? Até a prova que deve acontecer, sei lá, em maio, abril, não sei. Mas isso você estava estudando para a primeira fase ou para a segunda já? Não, então, estava estudando já para a segunda. O negócio da Poli
Se você quer elétrica e você quer elétrica direto, você fazer essa bobagem, é melhor você dar uma estudada para a primeira fase só para tirar ali uns 55, 60, que você vai ficar acima do corte. Mas assim, eu também pretendo ir para elétrica, mas eu prestei Minas, porque eu vi que todo ano Minas ficava com 24 pontos de corte. Então eu falei, pô, eu não vou precisar estudar nada para a primeira fase, porque 24 pontos eu tenho que tirar. E eu vou estudar já direto para a segunda. Então eu fiquei 5 ou 6 meses ali estudando direto para a segunda fase, porque a segunda fase sim é bem complicada. Bacana. Bom, só para reforçar, né? A gente já falou isso várias vezes, mas se você caiu de paraquedas nesse nosso vídeo, a primeira fase para quem está prestando transferência externa USP, ela é dividida em área. Então, independente do seu curso ficado entre humanas, exatas ou biológicas. No caso do João, foi exatas. Então, ele fez 24 questões de português, 12 questões de inglês, 22 de cálculo e 22 de física. E para ele ser aprovado para a segunda fase, o que ele disse foi que das 80 questões ele tinha que fazer 24. Então isso eu acho que na realidade também foi até de um papo que a gente levou lá no começo do ano, né? Porque assim, pouca gente conhece a transferência e as informações são muito escassas. Então, como eu tive a experiência de ter sido aprovado em 2017, já ter uma bagagem como professor para transferência nesses anos, assim, eu já sei qual que é o macete da prova da transferência para poli, né? Assim, ainda mais se você quer elétrica, cara, joga Minas ali na primeira tentativa para você entrar, porque aí você já vai para a segunda fase, obviamente, você tem que fazer 24 de 80, assim, você tem que se esforçar para não fazer as 24. E o porquê dessa dica, né, de você primeiro colocar Minas para depois transferir internamente para elétrica? A gente sempre comenta, né, até nos grupos que a gente está de aprovados na Poli, até o João acabou de entrar no nosso aí, nesse grupo que já tem 4 anos, começou comigo e aí já vem essas outras gerações depois. Que assim, como a transferência interna ela prejudica o aluno que veio da transferência, como a transferência interna prejudica o aluno da transferência externa, assim, você não tem muitas opções ali dentro da Poli. Então, se você quer Poli, você vai ter que querer os cursos que abrem, ou elétrica, ou Minas, ambiental, petróleo, ou metalúrgica. Ah, é impossível conseguir uma transferência interna na Poli? Não, não é. Eu já vi alunos indo para química, eu já vi alunos saindo da Minas indo para elétrica, eu já vi alunos indo para civil, eu já vi alunos fazendo praticamente todos os caminhos, menos engenharia de computação e engenharia de produção, que são as mais concorridas, e essa daqui eu já te aviso daqui, que se você quer engenharia de produção, a prova que vai te aprovar nesse curso não é a transferência, porque depois, pela concorrência, você não vai ser aprovado. Então, João, conta aí, como que funcionou essa coisa da concorrência na prova, né? Então, assim, se você teve que fazer 24 na primeira fase, não existe concorrência, né? Conta pra gente. Não existe concorrência. Então, como eu falei, em elétrica, talvez você tenha alguma concorrência na segunda fase também. Esse ano passaram os 9 candidatos para 9 vagas, passaram os 9. Mas, assim, em Minas, por exemplo, você vai ter menos pessoas concorrendo para aquele tanto de vagas. Tinha 18 vagas, eu acho, passaram 6. Assim, é você contra você mesmo. Você só tem que, da segunda fase, estudar bastante para tirar a pontuação mínima aí, que são 3 pontos no total, né, de 9 questões. Então, é basicamente, assim, da primeira fase, é o que eu falei, de elétrica, até dá para você estudar um pouquinho, mas eu acho muito melhor você tentar uma Minas ou até petróleo. Eu acho que petróleo agora já está em São Paulo, então deve ir para a cidade universitária mesmo assim. E depois você faz transferência interna, que é tranquilo, assim, para elétrica. Acho que pode ser que não tenha todas as ênfases, não tenho certeza, mas pelo menos para teleco você vai. Então, Isso que você falou, só confirmando as informações, a partir desse ano, né, a partir do primeiro semestre de 2021, não existe mais Poli em Santos. O curso de petróleo que era ministrado lá em Santos, né, na cidade, litoral, na praia, que era uma maravilha, voltou para o campus do Butantã. Então você não precisa mais ficar com aquele receio, eu vou fazer Poli em Santos. Não vai mais, você tá junto ali de volta, o pessoal de petróleo vai dividir prédio com o pessoal da Minas. Então,
Provavelmente, se a gente se cruzar na graduação, né, eu estou no finalzinho, capaz de você me pegar ainda apresentando o TCC. Mas o outro ponto que o João falou e que eu acho que é o diferencial, eu acredito que o João virou uma chavinha no momento que ele entendeu isso, que para você ser aprovado na transferência externa para a Poli, o seu foco tem que ser desde o começo, segunda fase. Não é aquilo de você se dar o luxo de, vou me preparar para a primeira fase, eu vou tirar uma boa nota, eu vou esperar sair o resultado para aí eu começar a pensar em estudar. Por quê? Porque o período normal entre resposta da primeira fase e acontecer a prova da segunda fase é 1 mês. E eu te garanto, como aluno que estudou para essa prova, como professor que ensina os alunos a passarem nessa prova, e até mesmo o João está de prova aqui, com mais uma pessoa que fez esse exame. É impossível você aprender, mesmo que seja conteúdo para você acertar 3 das 9 questões, é impossível você aprender em 1 mês. Aconteceu comigo, demorou, aconteceu com vocês só. Porque não vai acontecer de dar essa sorte de novo. Se você prestar de novo assim, eu duvido que você passe. Mas é isso. Conta um pouquinho, João, disso, do que você sentiu da preparação para a segunda fase. É uma matéria densa? Conta pra gente, o pessoal aqui pode ser que não saiba. Quais são as matérias que caem para começar? Então, as 3 matérias que caem são álgebra linear 1 e 2, desenho técnico e mecânica. Só que é o seguinte, acho que tem uma galera que vai pensar assim, já fiz essas matérias na minha faculdade, então eu vou tranquilo, vou estudar um pouquinho ali e vou passar. Cara, não é assim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a prova de transferência da Poli, ela é bem parecida com as provas que são aplicadas na Poli mesmo. Então, são umas provas mais complicadas, assim, vai exigir um tempo de estudo, muita questão para fazer. Então, assim, acho que 1 mês é muito complicado. 1 mês é muito complicado para estudar só. Eu acho que tem que ter um bom tempo aí, como eu falei, eu estudei uns 5 meses, estudei em grupo, eu acho que ajuda. Se você se organiza, entra em grupos de transferência da Poli, tenta estudar junto com a galera, estudar todo dia e focar bastante na segunda fase mesmo. O negócio é fazer questão, faz todas as provas, acho que são as provas desde 2004 ou 2005 que tem álgebra 4. linear. 4. A partir de 2006 começa a álgebra linear. 2004 e 2005 não tem. Existem Entendi. algumas provas que ainda tem a matéria de química, na realidade, de ciência dos materiais. Então, você desconsidera. Atualmente, a Isso. gente só tem a parte de desenho, mecânica e álgebras 1 e 2, né? E você achou o quê? Você achou... eu gostei muito desse seu comentário, tá? De você ter comentado disso do pessoal chegar achando que é a mesma coisa da graduação. Numa dessa, a minha primeira tentativa, eu fui nessa e não passei. Por quê? Porque eu falei assim, bom, álgebra linear na minha faculdade foi muito bem, desenho técnico, meu Deus, eu dou aula, e mecânica vai ser a matéria que eu vou abandonar, assim, eu não vou para acertar todas as questões. Eu cheguei lá, eu não consegui preencher nada a não ser o meu nome. E naquele dia foi a primeira vez que eu não escrevi nada numa prova. Eu recebi ela em branco, eu entreguei ela em branco. E aquilo me fez um mal, assim, me fez eu me sentir a pessoa mais burra da história, assim. Eu falei, não, nunca ninguém deve ter entregado essa prova em branco. Mas o que mais acontece é isso. Porque você pensa no cenário que a gente tem, né? Vamos pensar que ano passado, ainda mais com pandemia, tudo, a gente teve de 150 a 200 pessoas na segunda fase para disputar em torno de 85 vagas. Você lembra de cabeça, João, quantas pessoas entraram? Foram 23? Não lembro. Eu sei que Eu acho que eu acho que foi parecido com isso aí. Em Minas acho que foi 6, petróleo 2 ou 3, elétrica 9, foi alguma coisa assim, 20 e poucos. E o principal ponto do que a gente está falando é você perceber o que não a grande diferença que tem entre 300 inscritos, 200 inscritos que seja, e 85 vagas. Eu quero que você preste atenção na quantidade de aprovados. A quantidade de aprovados é menor que vagas, o que significa que sobrou vaga. Ou seja, para o curso de engenharia de Minas, para o curso de engenharia de petróleo, engenharia ambiental e metalúrgica, se você acertou 3 pontos de 9, você estaria junto aqui com o João e com a gente comemorando a realização do seu sonho de estudar na melhor escola de engenharia do país. Então, assim, não é fácil. A gente fala muitas vezes que essa prova não é concorrida e tem muita gente que entende errado.
quando ouve a gente falar que ela não é concorrida, fala assim, ah, não, eles estão dizendo que é fácil. E fácil ela não é e nunca vai ser, porque é USP. USP tem que ter, pela procura, obviamente, se fosse fácil, assim, todo mundo que prestava entraria. E o que a gente percebe é não acontecer isso. Inclusive, em diversos outros depoimentos que a gente trouxe aqui, os alunos reafirmaram isso, de que sobraram vagas, que tinham, sei lá, 10, mais de 10 vagas e menos de aprovados. Então, é costume, a fama dessa prova, dela ser difícil e de continuarem ociosas as vagas que já estavam desocupadas. Bom, João, e agora? Conta pra gente assim, né? Você entrou em Minas e o seu plano é o quê? Qual que é o seu planejamento aí para esse primeiro ano de poli? Então, eu prestei, como eu comentei, eu prestei FUVEST também esse ano, então eu estou esperando a resposta ainda, mas tirando essa ocasião, eu vou provavelmente transferir para elétrica. E aí eu sei que para transferir para elétrica é um pouco mais tranquilo aqui, então eu consigo transferir ali no primeiro semestre ainda, no final do primeiro semestre, para ir para o segundo. Então aqui a Poli dá a oportunidade para a gente de montar a nossa grade, né, como nós somos transferidos. Então eu pretendo já montar ela do jeito que é igualzinha ao primeiro semestre da elétrica, e já fazer como se eu estivesse fazendo elétrica mesmo. Então eu passei em Minas, mas eu não vou cursar as matérias propriamente de Minas, né? É o biênio, mas tem algumas matérias específicas de Minas. Então eu já vou pegar o semestre igualzinho da elétrica para já transferir assim que acabar o primeiro semestre. Bom, Assim, quem está ouvindo a gente pode estar perguntando, né? Pô, será que o João tem uma bola de cristal? Pô, como que ele tem tanta certeza? Como que ele vai jogar? Ele vai fazer isso com a vida dele? E se nesses 6 meses derem errado? E aí que eu vou te contar. Funciona o edital, a transferência interna na Poli, ela tem um edital que segue 3 listas, né? Uma hierarquia, onde os primeiros a escolherem as vagas são as pessoas que entraram pela FUVEST ou pelo Enem e estão em áreas afins, né? Então, quem está na civil tem preferência para ambiental e vice-versa, computação e elétrica, vice-versa, petróleo e minas, vice-versa. E aí, depois que roda essa primeira lista, nós temos uma segunda lista, que aí funciona como ampla concorrência, só que aí, mais uma vez, excluindo quem já foi beneficiado por uma transferência externa ou interna. E aí, depois que rodou primeira e segunda lista, aí que vai rolar a sua lista, onde você vai poder escolher. E eu sempre falo, né? Se você quiser produção, se você quiser computação, esquece. A prova de transferência não é a sua prova. Mas, por exemplo, se você quer elétrica, poxa, dá uma chance para Minas de você entrar. Por quê? Porque depois de 6 meses você já pode pedir para transferir. E se elétrica já sobra para transferência externa, é uma certeza que a gente tem que vai ter vaga e que você vai conseguir ocupar. Então, o João ele está tá jogando com estratégia, né? A gente estava até conversando aqui antes da gravação e ele comentou, até se quiser repetir, João, que a prova é uma prova de estratégia. E o que ele está fazendo é pensar lá na frente. Então, ele pensou como ele ia fazer para entrar. E agora ele está pensando também como ele vai fazer para aproveitar esses 6 meses até ele efetivamente trocar de curso no sistema, né? Porque efetivamente você já vai estar cursando as matérias de elétrica desde o começo. Então, voltando nesse assunto rapidinho, acho que são 2 dicas importantes. Não subestimar a prova de segunda fase e você ter uma estratégia boa para segunda fase mesmo, que é a seguinte. São 3 matérias, álgebra linear 1 e 2, que a gente conta como uma, desenho técnico e mecânica. Assim, eu acho que você que está vendo esse vídeo e quer prestar para a Poli, você tem que estudar as 3. Mas você deve focar em 2 mais, assim, e principalmente desenho. Desenho é a chave do negócio aqui. Álgebra linear 1 e 2 é uma matéria bem abstrata, é complicada, mas assim, por exemplo, esse ano, na prova de transferência, a álgebra linear veio quase que impossível de fazer. Mas pode ser que no meio desse ano agora, que vai ter uma nova, venha uma prova difícil de mecânica. Então, é bom que você estude todos os assuntos e que você foque muito em desenho, porque se vem uma prova muito difícil de mecânica, você faz desenho, você tenta gabaritar desenho, assim, tem que ser de 2,5 para cima em desenho. E o resto você faz pelos seus conhecimentos que você obteve em álgebra linear 1 e 2.
Se vir uma prova difícil de álgebra linear 1 e 2 de novo, você vai para desenho técnico e mecânica. Eu acho que é uma boa estratégia para a prova. É uma prova de estratégia, assim. Você não pode subestimar a prova e você tem que fazer o máximo de provas antigas que você conseguir. Pessoal, João, e se o pessoal aqui tiver com curiosidade e quiser saber um bom professor de desenho, você tem um para indicar? Cara, tem esse cara aqui que é o Pedro, né, cara? Ele ensina muito bem com as aulas dele. Com certeza vocês vão gabaritar desenho aí, ou quase gabaritar. O negócio de desenho é que tem algumas questões um pouco complicadas, então, assim, a gente olha para álgebra linear, mecânica e desenho. Aí você vai falar, não, desenho é com certeza mais fácil aqui, mas tem algumas questões de desenho que é uma coisinha ou outra que você erra e você acaba perdendo um 0,1, 0,5. Aí quando você vai ver, às vezes você não consegue recuperar em outra matéria. Então, não subestime a prova. Veja as aulas do Pedro, pratique muito, muitos desenhos, tem que fazer muito, muito desenho que vocês vão passar. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, é assim, isso de desenho é uma coisa desde o meu ano. O jogo virou para mim de reprovação para aprovação quando eu percebi que a transferência ela é um jogo de estratégia. E ali eu tracei a minha, junto e exatamente com o que o João fez. Eu joguei em Minas primeira fase porque eu sabia que a nota de corte era lá embaixo e eu podia me preocupar única e exclusivamente com segunda fase. E foi isso que eu fiz. E assim, eu posso te dar uma certeza que se você pegar um exercício difícil de álgebra, um difícil de mecânica e um difícil de desenho, na hora da prova, se você vai ter chance de acertar algum deles, vai ser o de desenho. E foi assim comigo. Quando eu sentei para fazer minha prova em 2017, por mais que eu tivesse preparado, passou aquele momento, sabe, um pouco de ansiedade, e aí foi onde eu sentei e falei assim, não, eu tenho no mínimo 3 horas para fazer 3 pontos de desenho. E ali veio uma paz que eu não sei, que eu nunca mais experimentei. Que eu fiz as questões de desenho, eu fiz uma a uma, e quando passou 1 hora e meia, eu levei 30 minutos para fazer cada uma, eu já tinha os meus 3 pontos. Então, é aí que vem a ideia da estratégia. Depois que você conquista os seus 3 pontos, você vai escolher o que você vai fazer. Ah, eu vou fazer uma alternativa aqui de álgebra. Ah, eu consigo fazer uma coisa de mecânica. Você vai caçar ponto. Eu não estou falando de você, meu querido especial, minha querida iluminada, que assim veio com o dom de Deus, que sabe álgebra linear, que só tira 10 em mecânica e desenho é a única matéria que você não sabe. Eu até conheço gente que assim passou por causa de álgebra linear, passou por causa de mecânica e que não conseguiu ir bem em desenho, mas eu sinto em te informar que esse tipo de gente é exceção. A regra são as pessoas que têm a dificuldade de fazer essa adaptação da matéria que a gente tem na faculdade de origem para a poli. Porque apesar de ser a mesma coisa, o nome ser o mesmo, álgebra linear num lugar e em outro, os professores mudam, o viés da prova muda, e eu posso te garantir que se você acha que o biênio, o ciclo básico na sua faculdade é difícil, isso é porque você não passou perto do ciclo básico da poli, tá? Não é fazendo terrorismo nem nada, é realmente porque é difícil. Eu fazia uma faculdade que eu já acreditava que o ciclo básico tinha sido difícil. A primeira vez que eu fui ver uma prova de ciclo básico da poli, eu falei assim, graças a Deus as minhas equivalências saíram. Graças a Deus. E, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que estudou para a FUVEST e para transferência. Assim, comenta um pouco qual que é a diferença entre um e outro, né? Como é que foi os estudos e tal. Boa. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu não estudei nada para a FUVEST. Eu não estudei nada para a FUVEST porque eu vim de escola pública, então, como a concorrência é um pouco mais baixa, e eu já fazia faculdade, né? Então eu consegui muito bem matemática, português e física, e acabei passando para a segunda fase, e a segunda fase ela é mais específica ainda, então é aquilo, é exatamente as matérias que eu fui bem. Então eu acabei me estudando praticamente, se eu estudei uma semana para a FUVEST foi muito. E foi para a segunda fase também. Mas assim, eu acho que aqui tem um porém. Eu acho a prova da FUVEST, tecnicamente eu acho ela mais fácil, mas assim, você que não é de escola pública, você vai ter dificuldade porque você vai ter que estudar todas as matérias.
E se você já está fazendo uma faculdade de engenharia ou uma faculdade de exatas, que seja, você na prova de transferência você vai ver as matérias, é só aquilo, é específico. A primeira fase também é português, inglês, cálculo 1 e física 1. Então você vai ter mais facilidade de estudar aquele assunto e vão ser menos matérias. Para a FUVEST você vai tomar muito mais tempo, se você quiser acertar lá os 65 pontos, 70 pontos e ainda estudar para a segunda fase. Então, eu acho que é complicado dessa maneira. A prova de segunda fase é um pouco mais difícil, tecnicamente, mas você tem que estudar menos matérias. É, porque se você for pensar, né, tipo, a transferência, é o que a gente fala, né, a FUVEST ele é que é mais horizontal, né, você estuda um pouquinho de cada assunto, e a transferência, tipo, putz, vai bem a fundo ali em matemática e física. Então, tipo assim, se estuda transferência, você vai muito bem, tipo, em exatas na FUVEST, né, então, assim, mata dois coelhos com uma cajadada só, né. Exatamente, exatamente. A prova de segunda fase da transferência ela vai ser mais difícil, mas é aquilo, você está estudando engenharia. Você já fez álgebra linear, tudo bem, não é a mesma coisa, mas você já tem um horizonte ali. Você vai estudar aquelas matérias, você vai se aprofundar mais naquelas matérias e fazer questões daquelas matérias, e acabou. João, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Para quem está assistindo a gente, existem dois tipos a gente vê dos públicos, né, que assistem a gente. Existem as pessoas que estão decididas, as pessoas que estão acompanhando esse seu depoimento para ouvir um pouco mais e pensar sobre como elas vão aplicar essas dicas na prova desse ano. E existem também as pessoas que estão na dúvida, acabaram de chegar aqui de paraquedas, viram a sua foto, viram que é poli, falam assim, deixa eu ouvir, vamos ver o que eles vão contar sobre esse processo. Eu queria saber o que você tem para dizer para incentivar essa pessoa que já está decidida e também para orientar essa pessoa que está em dúvida se presta ou não a transferência desse ano. A pessoa que está decidida, acho que nem tem mais o que fazer, assim, ela está decidida, a Poli é o que é, entendeu? A USP é o que é, ele já sabe, a pessoa já sabe do nome, do que carrega no currículo, né? A pessoa que está em dúvida, cara, se você já está tendo dúvida, sinto lhe dizer, mas você já não está mais se encaixando no lugar que você está. Então, assim, tenta pelo menos, e se esforça para isso. Não vai tentar de um jeito meia boca, né? Se você já está com esse pensamento na cabeça, se aprofunda, estuda, tranca um semestre aí na universidade, que seja, e tenta a prova de transferência, porque não vai se arrepender. Bacana, eu acho que você disse tudo, né? É aquela história, se você pensa na possibilidade é porque você já cogitou. Então, assim, se você para pensar sobre como que seria se a sua vida, como seria a sua vida se você estivesse em outra faculdade, se você mudasse de graduação, é porque você tem que pensar nisso, né? A minha irmã, ela fala uma coisa que eu acho muito engraçada e foi a primeira vez que ela conseguiu definir para mim uma coisa que eu nunca tinha entendido. Que assim, quando a gente tem duas coisas e a gente está em dúvida, pega uma moeda, joga para cima e escolhe os lados. Antes de olhar o que vai dar, você já sabe qual que é a resposta que você queria ver. Então, é aquilo que você estava esperando. Para mim, sempre quando eu pensava se eu devia ou não mudar de faculdade, eu já estava indo para o final do curso, a resposta eu sempre tive. Inclusive, ela está aqui, né? Eu estou quase me formando já na outra faculdade. E eu posso falar até para o João que, assim, o João está entrando agora. A gente tem muito essa impressão do nome da USP. E eu posso te dar certeza que o nome da USP vai passar na sua frente em muitas oportunidades. Ele vai abrir as portas, mas agora, João, que você está na USP, você vai entender o porquê do peso desse nome. Você vai conhecer um mundo de oportunidades que você sequer sonhava. A gente sabe como a FEI, que era a que eu fazia, é boa. A gente sabe que a UFABC também é uma faculdade extremamente boa. Mas agora você vai perceber muito do motivo por que a USP é a USP, porque a Poli é a Poli. Assim, eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente e você se sente insatisfeito com a faculdade que você faz, você não consegue se enxergar se formando aí e sempre fica pensando como seria a sua vida se você desse uma segunda oportunidade para a sua primeira opção, o seu lugar é a transferência e o seu lugar é com a gente, se preparando para ela, para fazer de acordo, para em agosto, se você estiver prestando poli, ou dependendo do outro curso que o seu ingresso é só ano que vem, você esteja na USP. E a sua vida até ali
tenha valido a pena todas as suas escolhas, porque a partir dali você já vai estar com esse seu primeiro sonho realizado. Então, só queria dar mais uma vez os parabéns para o João. A gente acompanhou ele, a dedicação que ele teve ao longo do tempo. A gente sabe que não é fácil. Mais uma vez, a prova da segunda fase para a Poli, ela não é para brincadeira, não é para criança. O João, essa é a primeira vez que você prestou a transferência, né? Foi. Então, e o João, ele prestou a primeira e ficou só nisso porque ele acreditou em muitas das coisas que a gente falou. Dessa de você escolher uma matéria, de você ir bem em desenho, enfim, traçar uma estratégia. A transferência externa é a respeito disso, de estratégia. Bom, José, você tem algum recado antes da gente encerrar? Queria falar que hoje não foi nenhum vídeo de depoimento, né? Foi um vídeo de aula, né? Como passar na Poli. Tudo explicado aqui, não deu todas as dicas, você só complementou. Então, cara, baita vídeo, tem que assistir até o final. E de resto aqui, para falar pro pessoal aí no link aí embaixo, vai ter aquelas... entrar no canal do Telegram, entrar na comunidade do Facebook, seguir em tudo aí, porque assim, só assim você vai receber todas essas dicas valiosas que a gente está dando, de graça para você. E é isso que muda o jogo. Então, muito obrigado, pessoal. Parabéns novamente, João, e até mais. Obrigado. Bom, pessoal, o nosso vídeo se encerra por aqui e eu espero que você tenha se engajado, né? Você tenha ficado mais motivado ou motivada ainda com esse depoimento ao prestar transferência externa para esse ano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.